Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, depois de um tempo parado, voltando aqui a nossa série de livros, né? E eu queria fazer um gancho com o último vídeo que eu lancei aqui no canal, que era um vídeo promovendo o meu próprio trabalho, As Aventuras de Donoso Bueno, que na verdade é um livro, é uma trilogia, né, de livros que homenageia as grandes aventuras da literatura e do cinema, né? Aquelas que eu cresci lendo, né? E, enfim, principalmente aquela literatura fantástica do Jules Verne, né? Do Júlio Verne, que ele foi basicamente na sua ficção o que inspirou muitos cientistas, como por exemplo foguetes de ir à Lua, o submarino, né? Naquele 20 mil léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Um Capitão de 15 Anos, que é um livro que fala um pouco dele, é muito bacana também, que ele fala... E você percebe que ele tinha conhecimentos de navegação, né? Ele tinha conhecimentos da vida do marinheiro, né? A linguagem própria dos marinheiros e tudo mais. Era uma pessoa completa. Esses autores, eles eram completos porque eles bebiam de diversas fontes e diversos universos, não necessariamente sendo os deles, né? E também a literatura precursora da ficção científica, que é do H.G. Wells, que eu já fiz um vídeo falando sobre ela, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo que eu estou lançando agora, e também um link para o último vídeo que eu fiz falando da minha série de aventuras. Caso alguém se interessa, pode muito bem checar lá. Mas hoje eu quero falar desse livro aqui, As Minas do Rei Salomão, um clássico da literatura de aventura, né? Que é impossível a gente fazer uma leitura desse livro sem situá-lo, por exemplo, na sua época, né? Eu quero falar nesse vídeo não só propriamente do livro As Minas do Rei Salomão, mas eu quero tratar do tema imperialismo ou neocolonialismo, principalmente que surge no século XIX, sobretudo na era vitoriana, encabeçado pela Inglaterra, né, quando a Inglaterra conquista sua Pax Britânica e o sol nunca se punha no Império Britânico, né, ou seja, em toda a extensão do Império Britânico seria dia, né, em alguma possessão da Inglaterra no mundo, quando ela se torna a Senhora dos Mares, né, e realmente adquire praticamente quase a totalidade do globo terrestre, ultrapassando até mesmo o Império Espanhol, né, em extensão e tudo mais. Que já era decadente o Império Espanhol e Português no século XIX, né? Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção é que a Inglaterra, ela sempre foi uma ilha, por ser uma ilha, ela sempre foi um país isolado. Quando Portugal e Espanha atinge no século XV, XVI, sobretudo no XVII também, de certa forma, a sua quase que hegemonia dos mares, sobretudo aqui no Atlântico, né? A Inglaterra era um país muito ainda marginalizado e eles tinham uma autoestima muito baixa. Quando a era de ouro da Espanha, do Império Espanhol, com Carlos V, depois com Felipe II e tudo mais, tem essa era de ouro. A Inglaterra era um país subalterno, ainda descendente daqueles bretões e celtas que viviam em casas de adobe, vamos dizer assim, né, de barro, com telhados de palha, eram ganadeiros, né, eram agricultores, não tinha aquele auge do império civilizacional como a Espanha adquiriu naquele século. Só que tudo foi se inverter depois da Revolução Gloriosa Inglesa, de 1688, mais ou menos, 89 também, quando a Inglaterra começa, através do parlamento, ela embebida do iluminismo escocês principalmente, né, vindo ali do David Hume, mas também não devemos esquecer do John Locke, todas aquelas ideias voltadas para a ciência, que o protestantismo teve um certo protagonismo. Ela conseguiu adentrar, vamos dizer assim, a uma mentalidade
que era a mentalidade dos novos tempos, uma coisa que os países católicos não conseguiu fazer. E ela vai se consolidar principalmente depois da Revolução Industrial. Acontece o seguinte, que a Revolução Industrial, ela, na parte econômica, ela se desenvolveu muito e tudo mais. Mas na parte filosófica, na parte cultural ou artística, essa autoestima da Inglaterra ela ainda era muito baixa. Porque você tinha, por exemplo, grandes filósofos franceses, sobretudo do século XVIII em diante, né, vamos dizer assim, do século anterior à Revolução Industrial, que já se consolidavam com uma hegemonia. A própria Alemanha também começou a produzir diversos filósofos e escritores na literatura, como Goethe, Schiller, o próprio Kant, né, e o Marx vai ser muito depois, né, já na metade do século XIX praticamente. E a Inglaterra não tinha, basicamente, embora você tivesse lá no passado Hobbes, algumas figuras, mas ela não tinha, por exemplo, uma base teórica que pudesse validar justamente as suas ações de conquista no neocolonialismo. Então, a própria antropologia ela surge nessa época, sobretudo vindo com muitos autores ingleses, com a intenção de se criar narrativas também para justificar, né, o cientificismo racialista, o racismo científico, vamos dizer assim, da Inglaterra, e trazer uma legitimidade à conquista daqueles povos, sobretudo da África e da Oceania, em menor grau da Ásia, né? E então a antropologia ela surge através disso, com a intenção de você levar pesquisadores para fazer esse tipo de trabalho e divulgar, né, no método comparativo principalmente, como aquele povo estava mais atrasado do que a civilização europeia, e aí justificar a introdução do modelo europeu judaico-cristão, vamos dizer assim, aquele local em total desespero, no obscurantismo. Acontece que isso vai produzir também cientistas que vão ficar a favor da causa local, da causa dos nativos, vamos dizer assim. E aí surge toda uma discussão em cima disso. Só que os relatos desses viajantes que iam para esses locais alimentou muito a imaginação do pessoal na Europa. Da mesma forma que os primeiros relatos, dos primeiros não, porque a gente sabe que outros povos aqui já estiveram antes, mas da época da colonização da América, né, vamos dizer assim, do vulgo descobrimento da América, tanto por espanhóis quanto portugueses, esses relatos, sobretudo dos jesuítas, alimentavam a imaginação das pessoas na Europa, e aí foi se criando mitos e lendas sobre Eldorado, sobre toda aquela mítica do continente desconhecido e tudo mais. Isso, de certa forma, vai ter um resgate na era vitoriana com esses pesquisadores que foram a esses locais e levaram esses estudos, claro, muito mais aprimorados e descritivos, é o início da antropologia enquanto ciência, né? E vai alimentar a ficção, né? Em cima disso, também começam a surgir diversos livros ficcionais, né? Que brincam um pouco com essa ideia local e tudo mais, naquele todo caldeirão borbulhante da Revolução Industrial e de um mundo que se tornava mais técnico. E essa questão da técnica, ela vai não só produzir uma sociedade de classes na Inglaterra, como também vai ter essa visão de levar a tecnologia, ou levar a máquina a vapor, depois posteriormente, por exemplo, a esses lugares do mundo, num mundo que se torna mais integrado, onde as distâncias acabam se tornando menores. Então, com essa sociedade de classes muito determinada e as diferenças sociais abundantes, você tinha a alta cultura, que seria a cultura da elite, e o que eles chamavam de literatura dos meninos seriam os meninos da Revolução Industrial, os meninos daquela marginalizados, né, que seriam os marginalizados daquele tipo de sociedade, né? E aí surge, por exemplo, os Penny Dreadnoughts, ou Penny Dreadful também. Penny no sentido de centavo. Os Penny Dreadful, eles são, por exemplo, os Dreadfuls são aquelas literaturas marginalizadas,
que depois vai fazer muito sucesso com o pulp, né? O pulp. Que, por exemplo, você tem escritores como célebres nos anos 70 do século passado, como o próprio Charles Bukowski e tudo mais. Só que naquela época era uma literatura considerada imprópria, né? Sobretudo com uma visão preconceituosa da cultura erudita da elite. E aí eram literaturas que falavam de coisas sexuais e com uma descrição aos olhos da elite pobre, sem muito, por exemplo, requintes e requintado, ou com palavras rebuscadas, que denota, por exemplo, uma erudição. E, por exemplo, esse pensamento preconceituoso vai chegar inclusive aqui no Brasil, e as obras do Lima Barreto vai ser vista, sobretudo com as pessoas da Academia Brasileira de Letras, com esse olhar preconceituoso também. E aí, esses tipos de literatura eles sempre foram muito importantes desde a prensa de Gutenberg, quando a imprensa ela é criada e você tem, por exemplo, as narrativas dos estados, o capitalismo editorial começa a se surgir criando essas narrativas. Ivan Yoé, por exemplo, Ivan Yoé é, por exemplo, uma descrição literária, né, que não é científica, e aí você começa a ter uma divisão daquilo que é científico, daquilo que é literário, daquilo que, segundo aos olhos preconceituosos, até de uma ciência positivista, vamos dizer assim, não pode ser considerado ciência. E a própria filosofia vai sofrer muito preconceito, assim como a literatura também, né? E até hoje, de certa forma, a academia tem esse tipo de visão, né? Preconceito em relação ao ensaio e tudo mais. E aí você começa a ter diversas narrativas sobre esse mundo inexplorado. O autor Henry Rider Haggard, Henry Rider, ou Rider, na verdade seria o certo, Haggard, ele foi um jovem de uma família que, se não me engano, de 5 irmãos, né? Que todos os irmãos dele, eles eram muito bem sucedidos e conseguiram seguir as carreiras que o pai deles havia determinado, né? E sobretudo quase todos na carreira militar da época, para poder servir nas colônias inglesas. E o Henry, ele era um garoto muito assim, um desleixado, preguiçoso, um avarento, vamos dizer assim. E aí, ele nunca conseguiu ser aceito na academia militar, nem nada disso. O pai dele falava que ele não servia para nada, e para os irmãos tomarem conta dele e tudo mais, né? E aí, ele sempre foi um jovem que foi afeito à literatura, né? E ele gostava muito de escrever. E ele tinha um irmão que também gostava de escrever, mas não tinha o talento que ele tinha, embora o irmão dele fosse bem sucedido na carreira militar ou qualquer coisa assim, que o pai dele queria. E aí, esse irmão, numa viagem de trem, propõe a ele um desafio. Eu duvido que você conseguirá escrever um romance igual, por exemplo, esses grandes romances da literatura e tudo mais, igual, por exemplo, A Ilha do Tesouro, que era um clássico que era muito evidente na época. E você já tinha na literatura o Alexandre Dumas, tanto o pai quanto o filho, com as obras famosas dele, o próprio Júlio Verne. E ele fez esse desafio ao Henry Haggard, né? Falou assim: eu duvido que você conseguirá escrever uma literatura dessa forma. E ele aceitou o desafio, né? O livro As Minas do Rei Salomão, ele é um livro que conta a história de um explorador inglês, né, o Alan Quatermain, que é na verdade um caçador, que recebe uma proposta de um fidalgo, de um rico britânico, que se chama Henry também, para procurar o seu irmão perdido num lugar ali, sobretudo entre a África do Sul, né, e a África Central, que ele não sabe o que aconteceu com o irmão dele. Eu já vou falar da história do livro mais ou menos, né? E o livro, quando foi lançado, ele foi um sucesso, né? Ele vendeu na época, assim, eu não acredito que mais ou menos 200 mil cópias, uma coisa que para os padrões de hoje já é muito, mas na época já era muito. Só que ele foi visto como um livro do baixo clero, foi visto como um livro, como eu disse, dessas narrativas do baixo clero, né? Que não era uma cultura erudita e tudo mais, que era para divertir as pessoas se divertiam, não se podia tirar nada de bom desse livro, vamos dizer assim.
Só que as pessoas começaram a ter mais noção até mesmo de elementos da cultura africana, sobretudo da vida dos europeus na África. E essa literatura, tanto As Minas do Rei Salomão como outros que foram surgindo após ela, foi muito usada, e o Império inglês percebeu que poderia usar esse tipo de literatura para consolidar o seu império. E isso surge justamente durante a Conferência de Berlim, que era a Partilha da África. A Partilha da África surge na Conferência de Berlim ainda no século XIX, e você vai ter uma reedição dela depois com o Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Mas nessa época da Partilha da África com a Conferência de Berlim, você vê muitos elementos que o Haggard coloca aqui no livro, justamente até mesmo metaforicamente falando da disputa entre os europeus, sobretudo a visão que os ingleses tinham em relação aos portugueses, né, numa passagem do livro, porque ele fala justamente dessa disputa do território africano por diversas nações, belgas, franceses, mas sobretudo entre portugueses e ingleses também, né? Então surge até aquela ideia que o pessoal fala do colonizando o entretenimento, né? O entretenimento ele não é isento de ideologia, né? E aí você percebe, por exemplo, que o livro das Minas do Rei Salomão ele vai ser um marco para justamente surgir aquela ideia que permeou praticamente quase todo o cinema do século XX, do herói branco europeu conquistador, né? Que aí os americanos vão fazer com heróis americanos. No caso, o Quartermain ele é inglês, mas aí essa ideia e o próprio estilo de escrita, de narrativa, as aventuras, os perigos e tudo mais, vai dar origem à literatura de aventura que, sobretudo, por exemplo, influenciou heróis como Indiana Jones, por exemplo, ou heróis como aqueles interpretados até mesmo antes do Indiana Jones pelo Charlton Heston, né? O Segredo dos Incas, todos aqueles filmes de aventura dos anos 50, 60, e depois nos anos 80 que o Indiana Jones é uma espécie de homenagem a esses heróis dos anos 60 e 70, né? E aí outros filmes, né, como A Múmia, né, que foi feito também, e aí sempre retratando, por exemplo, lugares exóticos, países exóticos, claro, ao olhar do europeu, né, com esses heróis que são sempre heróis que vivem nesses lugares, na selva ou no deserto, enfim. E aí, até hoje, por exemplo, entre os jovens, você tem as séries de videogame, né, da Lara Croft e do Uncharted, por exemplo, que é muito inspirado nesse tipo também de narrativa e tudo mais, né? Enfim, pro lado psicológico, tem um argumento que eu acho que ele é válido, eu acho que ele faz sentido, mas eu discordo por exemplo, mais ou menos desse argumento feito, por exemplo, no prefácio desse livro, né? Que eles falam que a Inglaterra da era vitoriana era muito reprimida sexualmente, né? Tinha aquele moralismo sexual e tudo mais, e as pessoas eram muito reprimidas. Então, os homens, sobretudo homens hétero, brancos, que escreviam esse tipo de história, como eles não tinham a possibilidade de acesso ao sexo, por exemplo, e apenas depois do casamento, com toda aquela moralidade e tudo mais, eles retratavam as mulheres de uma forma pejorativa, vamos dizer assim, quase sempre nessas obras. E a ideia do oculto é uma ideia que está ligada ao órgão genital feminino. Já vou explicar por quê. No livro das Minas do Rei Salomão, tem uma passagem que eles eles encontram uma aldeia, um império de uma mulher que é tirânica. Esse império africano é dominado por uma mulher chamada Gagola. E a Gagola ela é totalitária e tirânica. E o africano do bem, ele que seria mais ou menos da etnia Zulu, né, ou um braço da etnia Zulu, que era aliada ao colonizador inglês, seria um homem, que seria o Umbopa. E aí, a leitura que se faz hoje é uma leitura de mostrar a mulher como o desconhecido, como
um desconhecido que ao mesmo tempo é tirânico e oculto. E por isso que sempre nesses livros, então é por isso que nesses livros você sempre tem a ideia de caverna, a imagem de cavernas, de templos ocultos, onde se faz sacrifícios, onde você tem, por exemplo, o desconhecido. Assim como para esses homens, e dizem que o Haggard era virgem quando escreveu esse livro, então a ideia do órgão genital feminino como sendo uma coisa obscura, uma coisa desconhecida mesmo, que tem que ser explorada. E aí você tem, por exemplo, os templos da perdição, né? Até o próprio filme do Indiana Jones, o Templo da Perdição, ele tem essa ideia da mulher como algo que leva o homem à perdição, daquela coisa opressora. A beleza, ao mesmo tempo que ela é linda, ela oprime. Então a mulher seria, ao mesmo tempo que ela é bonita, desejada, ela também oprime ao homem, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. E aí se tem hoje, óbvio que ia se ter hoje leituras embasadas baseadas pelo menos no feminismo, que faz todo esse tipo de leitura e tudo mais. E no caso das Minas do Rei Salomão, você ainda tem um outro agravante. Porque no mapa que eles vão buscando as Minas do Rei Salomão, é um mapa que é um corpo de uma mulher. E eles têm que cruzar os seios de Shiva, por exemplo, que era o nome de uma divindade, haveria um reino na auréola do mamilo do seio, e eles têm que chegar até o local das minas, que seria mais ou menos onde tem o órgão genital feminino, né? Então o mapa é representado pelo corpo de uma mulher. E aí se tem a leitura hoje de que é a visão do homem europeu branco, metaforizando que a África também seria o continente africano, a conquista do continente africano também é a conquista da mulher negra, né? E aí é metaforizado justamente por esse mapa, que seria o corpo de uma mulher negra e tudo mais, né? Só que o Haggard, lógico que ele tem de certos momentos no livro visões preconceituosas, mas ele seria, na época, aquele que estaria mais próximo de uma visão não preconceituosa, vamos dizer assim. Até a própria forma que ele representa os portugueses no livro é uma forma que mostra o português como sendo um pilantra, porque ele ganha dinheiro com o comércio de escravos. Claro que a Inglaterra fazia isso também, mas aí vale situar o livro também na questão histórica. Por exemplo, em 1850, o tráfico internacional de negros, escravizados negros, foi proibido. E o Brasil, por exemplo, ainda já era império brasileiro, não era mais colônia de Portugal, mas você tinha ainda essa prática nas feitorias também portuguesas na África. E aí, aos olhos dos ingleses, aquilo era uma coisa brutal e atrasada, até porque os ingleses já tinham o contato com aquela ideologia liberal, aquela ideologia que vai dar origem ao humanismo e os direitos humanos depois, né? E os portugueses seriam vistos como atrasados, como bárbaros europeus que se enriqueciam escravizando as outras pessoas, né? E esse livro ele foi traduzido primeiramente em português pelo Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, aquele que escreveu, né, o Fradique Mendes, os Maias, se eu não estou enganado também, que é daquela época do naturalismo e realismo, mas mais realismo, né, português, né? E ele, por ser português e uma pessoa feita até a causa portuguesa e tudo mais, na primeira tradução do livro das Minas do Rei Salomão, você tem diversas versões, edições, que é a tradução do Eça de Queiroz, que são mais condensadas, onde se cortou muitas partes, e onde ele reescreve essa retratação dos portugueses pelos ingleses. Né? Curioso isso, ele tira, por exemplo, termos pejorativos que o Quarterman, não o Quarterman, mas o Sr. Henry e outras pessoas se referem aos portugueses. Né? Então ele é um livro que tem a intervenção do seu tradutor. E essa edição lançada aqui recentemente pela editora Todavia, né? Uma editora que tem livros interessantíssimos também, até
do movimento negro, livros assim mais atualizados com uma série de coisas. Essa edição ela é edição retraduzida, né, vamos dizer assim, do original mesmo, né, sem essas intervenções do Eça de Queiroz, né? Enfim, e esse livro se tornou um clássico. Ele também tem sua versão cinematográfica, uma versão dos anos 30, se eu não estou enganado, ou 50, uma preta e branca antiga. Depois ele teve uma versão em 1985 com o Richard Chamberlain e a Sharon Stone, jovem ainda, que eu acho que eles desconfiguraram muito da ideia original do livro, porque eles quiseram imitar o Indiana Jones, que estava em evidência nos anos 80, né? E aí transformaram a história totalmente num plágio quase que do Indiana Jones, né? O próprio Quartermain, os inimigos dele seriam os alemães durante a guerra, e o livro se passa no século XIX, antes da guerra, né? Então eu acho que eles tentaram imitar muito o Indiana Jones e fizeram um filme muito mal feito, né? Na minha opinião. Não é um filme bem feito como os do Spielberg e tudo mais, né? É daquela produtora Golan Globus, se eu não me engano, né? A única coisa legal é a trilha sonora do Jerry Goldsmith, que fez várias trilhas sonoras da época também, né? E depois, em 2004, se eu não estou enganado, tem uma versão mais fiel ao livro com o Patrick Swayze, mas também uma versão que não fez muito sucesso, assim, basicamente quase que um filme B, vamos dizer assim, embora o ator fosse famoso, né? O Alan Quartermain, ele está presente em outras aventuras também, né? Tem um próprio livro chamado Alan Quartermain, que é do Haggard também, e ele está presente inclusive na Liga Extraordinária, que são os quadrinhos que fazem referência aos grandes escritores da literatura, sobretudo britânica, que depois virou um filme chamado A Liga Extraordinária, e ele é interpretado pelo grande, saudoso Lord escocês Sean Connery, já de idade, interpretou o Alan Quartermain no filme, um filme que desapontou muito a crítica também. E o Sean Connery, se eu não estou enganado, é o último filme do Sean Connery, né? Foi A Liga Extraordinária. Enfim, a história do Alan Quartermain, ela tem vários elementos para as pessoas que conhecem, por exemplo, a história da África, um pouco de antropologia, sobretudo da África subsaariana. Porque ele tem elementos que falam, por exemplo, como Kraal. Kraal seriam aquelas aldeias que a primeira vez que tive contato com essa palavra foi no livro do Evans Pritchard, que é Os Nuer, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando também, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, essa videoaula sobre os Nuer, se vocês quiserem saber um pouco mais. Os Nuer são do Sudão do Sul, né? E o livro se passa mais para o lado da África do Sul, e você tem terminologias como Baar, ou Baasma, se não me engano, uma coisa assim, que é no idioma afrikaner, que é lógico já na parte da África do Sul, que é um idioma que mistura o holandês com o idioma nativo, né? Sobretudo você tem o Swahili também, você tem o idioma dos Zulus, e você tem esse afrikaner que mistura terminologias holandesas, né? E significa senhor, por exemplo, esse Baaz e tudo mais. E o Kraal é uma coisa, seriam aldeias que eles são destinados à criação de gado. E você tem, por exemplo, a descrição de uma forma muito preconceituosa do Kraal, até mesmo pelo Haggard, né? Que fala que é um lugar sujo, cheio que eles misturam, eles bebem a água que está próximo dos dejetos das vacas e tudo mais. O Evans Pritchard vai falar disso no livro dele também, lógico, não de uma forma preconceituosa, mas eu fico com a pergunta aqui, será que o Evans Pritchard leu As Minas do Rei Salomão e lembrou dessa passagem? Pode ser que sim, né? Não sei. E aí você tem também menções à Guerra dos Boers, né? O Haggard, se eu não me engano, ele esteve na África também, na África do Sul, e ele viveu nessa época da Guerra dos Boers, e ele tinha um horror aos Boers. Os Boers são os colonos holandeses da África do Sul, né, vamos dizer assim,
que entrou em conflito com os ingleses. A bandeira da África do Sul, antes do Mandela, né, da Revolução do Mandela, ela tinha tanto a bandeira da Union Jack britânica e a bandeira da Holanda, né, aquelas 3 listras da Holanda lá, que eles consideram os oranges, né, os laranjas e tudo mais. E então era uma bandeira na época da que fazia referências à colonização tanto inglesa quanto holandesa, né? E, enfim, na China você vai ter os Boxers. Se não me engano, os Boxers são na época da colonização da China pelos britânicos também. E uma coisa curiosa é que nesse livro eles falam na introdução sobre principalmente que esses meninos ingleses que liam essas literaturas do Penny Dreadful, eles são meninos que deveriam ser reeducados. E uma forma de reeducação que surgiu nessa época também, referente a esses meninos, foi justamente aquela encabeçada por um voluntário, um militar que lutou na Guerra dos Boers, ou dos Boxers, não estou enganado, que foi o Baden-Powell, né? o Smith Baden-Powell. E o Baden-Powell criou o escotismo. Os escoteiros, a forma da filosofia do escotismo surgiu pelo Baden-Powell justamente para introduzir esses jovens, nesses meninos perdidos da Revolução Industrial, marginalizados, que viviam em periferias, uma conduta de cidadania, uma conduta que o Estado britânico e o Império Britânico esperava deles. E essa conduta de tanto você introduzir a cidadania nos garotos ingleses, ela também serviu para os meninos que estavam submetidos à coroa britânica da Rainha Vitória. E aí você tem, por exemplo, um livro muito famoso, que é o livro da selva, do Mowgli, né? Se você pega, por exemplo, uma metáfora, os animais que conversam com o Mowgli, que falam, né, somente o necessário, apenas o necessário, todas aquelas coisas da filosofia que os animais que conversam com o Mowgli vão falando, e o Mowgli é um menino, se não me engano, de Bengala, ou um menino indiano que vive naquele local e tudo mais. Todos os ensinamentos dos animais ao Mowgli é uma forma, uma metáfora de você passar os ensinamentos civilizacionais, vamos dizer assim, civilizatórios do homem branco europeu em relação ao menino selvagem, criado por lobos, vamos dizer assim. Então quando Bagheera fala com ele, aquelas coisas, os animais são usados estrategicamente para passar essa ideia de civilizar, né, o nativo com a ideia do que se espera dele, assim como Baden-Powell fez também com os meninos na Inglaterra, que eram marginalizados, que viviam em periferias e tudo mais, naquela estrutura da Revolução Industrial do século XIX, com o escotismo. E aí depois o escotismo foi exportado para o mundo inteiro. Tem os lobinhos aqui no Brasil e tudo mais, os bandeirantes, que acho que é para as meninas também. E aí o escotismo, ele é uma forma de você introduzir a cidadania, o que se espera, né, o que o Estado espera daquele indivíduo, por exemplo. E aí, é claro, eu gosto muito do escotismo, não estou aqui criticando, mas eu reconheço que é um instrumento, assim como a escola também do Estado introduzir a ideologia que se espera que aquele cidadão tenha em relação à Constituição, às leis e tudo mais que opera no país, né? Enfim, As Minas do Rei Salomão é um livro que deu origem também a outros livros muito famosos, como O Mundo Perdido, e aí você tem essa ideia também do desconhecido, do mundo perdido, como eu já falei no começo do vídeo, que é do Sir Arthur Conan Doyle, que é o mesmo que criou o Sherlock Holmes, né? E ele foi basicamente a literatura é muito importante, né? Tanto para a ciência, como o Júlio Verne, ou como eu disse, inspirou a ciência a criar diversas coisas, incluindo o foguete, quanto para a área criminal, de investigação e tudo mais. A dedução, o exercício dedutivista que o Sherlock Holmes faz, e aquela conexão que ele tem dos elementos, e também, de certa forma, uma certa indução que ele tem, essa intuição que ele tem, vamos dizer assim, melhor dizendo, é basicamente o que a polícia investigativa, a criminologia faz justamente
para descobrir e desvendar crimes. E a literatura, ela não é isenta. Eu sempre falo, a ficção, a literatura é mais inverossímil do que a ficção é mais inverossímil do que a realidade. Ou seja, a realidade é mais inverossímil do que a ficção, desculpa. A realidade é mais inverossímil do que a ficção. Ou seja, realidade e ficção, ambas se alimentam. É claro que você tem histórias extraordinárias de superpoderes, de mitos e tudo mais. Mas se você olhar isso com um olhar metafórico, você consegue fazer uma correspondência com o real. E as histórias que se aproximam são histórias de heróis fantásticas, mas que elas conseguem convencer, porque não são super-heróis com poderes, mas são indivíduos normais e que fazem coisas extraordinárias. Ela traz uma verossimilhança tão grande que você pode ver na literatura justamente se alimentar e aprender através da literatura, assim como quando você lê um livro de acadêmico, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião, né? Enfim, As Meninas do Rei Salomão também influenciou um filme dos Trapalhões, né, do Didi Mocó, né, nos anos 70, se eu não estou enganado, Os Trapalhões e As Meninas do Rei Salomão. E afinal, eu não expliquei ainda o que seriam As Meninas do Rei Salomão. As Meninas do Rei Salomão é uma lenda que se tem de que o Rei Salomão tinha muitos diamantes e uma fortuna muito grande. E ele teria umas minas, e ninguém sabe onde é, porque é uma lenda, assim como o Eldorado, né, é uma lenda, que seria talvez em algum lugar do continente africano. Assim como o Eldorado alimentava os espanhóis de encontrar uma cidade dourada, de ouro nas Américas, As Minas do Rei Salomão influenciava também alguns aventureiros aí na África. E aí você tem a noção de que sempre houve a exploração de minérios por parte das nações europeias ou as potências do centro do mundo, vamos dizer assim, em relação aos países submetidos a eles, né? E o rei Salomão, na Bíblia, a sua esposa era a rainha de Sabá, que era negra. Então por isso que eles acreditam que poderia estar na África, por ser uma mulher negra subsaariana. Lembrando que a África não é homogênea. A África, você tem o norte da África, que é semita, a região de Maghreb, por exemplo, dos Marrocos, né? São pessoas de uma outra origem étnica. Os mouros, aos olhos dos europeus, eles são negros, mas eles não são negros aos olhos de um subsaariano, né? Os argelinos são descendentes dos fenícios, né? Como os tunísios, né? Na Tunísia são descendentes dos fenícios. Os fenícios é um povo semita de origem libanesa. Então são pessoas de pele clara e até de olhos claros, que aos olhos de um negro subsaariano eles são brancos. Então tem toda essa discussão. E claro que você tem diferentes graus hierárquicos até, não em termos de posições de capacidade, estou dizendo, mas estou dizendo de colorismo até. Você tem pessoas de pele mais escura no Marrocos e pessoas de pele mais clara no Marrocos, que ambas são marroquinas, mas de origem diferente. Então a África, principalmente o norte da África, ela não é homogênea. Assim como a África subsaariana, abaixo do Saara, que seria a África Negra, ela também não é homogênea, sobretudo na parte cultural, né? A África Negra tem uma multiplicidade de culturas, não é uma coisa única, né? Enfim, você tinha, inclusive, quando foram transplantados de uma maneira forçada e brutal e horrível, aqueles contingentes de pessoas, né, uma transumância, vamos dizer assim, de africanos para o Brasil, né, com a escravidão, vieram pessoas de diferentes origens e realidades, inclusive monarquias, inclusive reis, príncipes e rainhas. Então essa ideia de você olhar para o negro brasileiro, pensar que ele é descendente de escravizado, ele foi escravizado, com certeza. Mas ele tem, às vezes, pode ter até uma origem de uma família real, de um determinado grupo étnico, ou qualquer coisa assim. A gente pode tentar desmistificar um pouco essa visão preconceituosa que muitos de nós compartilhamos, infelizmente, no Brasil, né? Enfim, o livro eu recomendo, As Meninas do Rei Salomão. Ele tem passagens polêmicas que foram tiradas pelo Eça de Queiroz nas primeiras traduções em português, como uma caça
ele narra uma caça de elefantes pelo Alan Quartermain. Porque o Alan Quartermain, antes de ir em busca das minas do Rei Salomão, dos diamantes, ele caçava elefantes e vendia o marfim, que é aquele dente, né? Não sei, aquela presa do elefante. Ou seja, algo condenável hoje. Na África, hoje você tem, na savana, por exemplo, animais mapeados com tecnologia de GPS, tecnologia, ou seja, eles são mapeados, né, por ONGs e grupos de preservação ambiental que tentam evitar que caçadores cada vez mais abatem esses animais, embora isso aconteça mesmo eles sendo monitorados com tecnologia e tudo mais, né? Infelizmente isso acontece, né? Eu sou um grande apaixonado por leitura de caça, né? Como as leituras do Ernest Hemingway. Já fiz um vídeo nesse canal falando de um livro sobre a caça e os touros e as touradas e sobretudo a caça, que era uma atividade aristocrática e nobre, que realmente foi mesmo, né? Por muito tempo a caça foi uma atividade aristocrática, né? E eu gosto muito de ler sobre e tudo mais, mas eu sei que principalmente para animais, não por moralismo, qualquer coisa, mas por animais que estão em extinção, eu sou contra a caça em animais que estão com perigo de extinção. Mas a caça esportiva de coelhos, por exemplo, que às vezes poderiam ser pragas, na Austrália, por exemplo, o coelho é uma praga e ele destrói plantações porque não teve um predador comum, ele se multiplicou muito. Eu acredito que nesse sentido talvez possa se liberar, não sei, porque não é um animal que pode entrar em extinção. Não quero ser polêmico, mas eu gosto das histórias de caça, mas eu sou contra a caça predatória quando ela pode extinguir uma espécie e o nosso meio ambiente precisa de um equilíbrio, né? Enfim, eu recomendo esse livro. Os filmes, assistam os filmes depois de ler o livro, né? Eu acho que o livro ele é mais completo. Eu não vou falar o final do livro. É um livro de aventura, é um livro clássico da literatura mundial e sobretudo para os amantes de aventura, né? Que deu origem e inspirou tantos personagens, como eu disse. E é uma leitura que a gente pode fazer, sobretudo do colonialismo na África, sobretudo o que vai surgir nos quadrinhos depois, né? Olha, por exemplo, o Tarzan, né? Olha a metáfora do Tarzan, o homem branco que foi criado por macacos e depois ele lidera a África, ele é o rei da África, o Tarzan. É um homem branco que se perde criança, criado por macacos, e ele se torna o rei de todo daquele grupo. Ou seja, isso é uma metáfora do homem branco que está lá para se tornar o rei daquela população que está lá. Ou seja, é uma leitura que dá para se fazer, independente de viés ideológico ou não. É uma leitura que se faz porque a literatura ela não é isenta de uma significação. Até mesmo quando a pessoa faz uma literatura militante, querendo desconstruir padrões e tudo mais, ela também não é isenta de intencionalidade, né? Isso é uma coisa que fica bem clara. E as histórias que nós estamos habituados e conhecemos, elas também fazem parte disso. Um outro herói que eu esqueci de falar que também vai nessa onda é o Fantasma, né? Que várias gerações de fantasmas, que é um homem também que se perde numa ilha, que é branco, mas aí é na região de Bengala, acho que é na Índia e tal. Ele também é o que vai liderar aquele lugar e tudo mais, e todo mundo respeita ele. Ele é o rei, assim como o Tarzan daquele lugar e tudo mais. Enfim, uma outra obra polêmica que eu me lembro é As Aventuras de Tintin e o seu criador Hergé. Eu fiz um vídeo da minha coleção do Tintin aqui também no canal. Ele tem uma obra muito polêmica que se chama Tintin da África ou Tintin no Congo, que visivelmente tem passagens de um olhar um pouco preconceituoso de relação ao colonizador belga, né? Sobretudo o Congo, que foi um país que sofreu muito com a colonização na época do rei Leopoldo II, né? Leopoldo II, que fez praticamente um genocídio com os congoleses. E na época de extração de borracha, né, na época de extração do látex, na época principalmente da industrialização dos países da Europa que precisava do látex por pneu de carros, de automóveis e tudo mais.
Enfim, a literatura ela não é isenta de intencionalidade, até mesmo quando você tem uma literatura militante querendo desconstruir padrões, né? Descolonizar ou decolonizar o entretenimento. Se você tinha antigamente o entretenimento colonizador, hoje você tem o entretenimento decolonizador, vamos dizer assim, né? Mas isso não faz também, não impede a gente de ler as grandes obras da literatura, né? Principalmente aquelas obras que podem trazer uma certa polêmica nos dias de hoje, né? Porque a literatura ela é isso, a literatura não tem que produzir apenas sensações boas, ela tem que ser crítica, né? E para você ter um senso crítico, você tem que entender, sobretudo, a sua produção literária e artística de determinado tempo, né? E o nosso senso crítico ele vai ser aguçado, sobretudo, através da leitura, através de assistir vários filmes, através de você entender a obra e o autor também como um produto do seu tempo, ao invés da militância ou do monitoramento, da vigilância das milícias ideológicas que, ao invés de aprenderem com as obras clássicas, querem cancelá-las.